Pastora Carla Regina. Eu sou Isaac Tato. E você se encontra no Reverberando Palavra Viva. Bora orar, quem ora sou eu. Deus, contempla o teu povo que já entrou aqui na primeira live, que fora derrubado, a gente voltou. Contempla a perseverança dos meus irmãos, dos nossos irmãos. Abençoa, guarda, blinda, traz aqueles que precisam, desejam, anseiam ouvir a tua voz. Fala, porque nós ouvimos o Senhor, manifesta a tua presença. Que nós tenhamos coragem, muitas das vezes, de derrubar para recomeçar direito. É o desejo da nossa alma, Senhor. Que seja assim na nossa vida, que possamos perseverar, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. A ti seja dada honra, louvor e adoração. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pergunta juntinho. Qual é a pergunta? Tá com a Bíblia aí? Pega a Bíblia. Agora sim, Provérbios 10. Já chama geral, você que já estava aqui, voltou conosco, vamos juntos. Hoje nós vamos meditar acerca desse capítulo, começando pelo verso número 2. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é NVT, vamos passear um pouco pela NTLH, quiçá também pela NVI. Diz assim a palavra do Senhor: as riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. A NVI vai dizer que os tesouros de origem desonesta para nada servem, mas a retidão livra da morte. O proverbista está tornando claro, não adianta nada você ter riqueza se for por modos escusos. Não é a quantidade que tem, mas a forma como acessa. Prefiro pouco com honestidade do que o muito com desonestidade, porque pode trazer uma perturbação desnecessária. O verso número 4 vai dizer assim: o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Perceba ele dizendo que o preguiçoso, meu Deus, ajuda a gente. Já tivemos aqui o capítulo que tinha uma metáfora sobre a formiga. Então perceba, a Bíblia está nos ensinando que quem age de maneira preguiçosa, ou seja, que tem aversão ao trabalho, que foge do que é trabalhoso. Ah, eu quero, mas tem que ler Bíblia, então eu não quero. Eu quero, mas tem que fazer jejum e oração, ah, então eu não quero. Eu quero, ah, mas aí você tem que renunciar, ah, então eu não quero. Não adianta, o preguiçoso empobrece. Deixa eu ampliar teu horizonte, não se trata só sobre dinheiro, não. Se trata sobre conhecimento, se trata sobre relacionamentos saudáveis, se trata até sobre saúde, porque o preguiçoso nem da própria saúde cuida. Em contrapartida, a Bíblia está dizendo que quando se trata daqueles que têm mão diligente, que quando se trata, no verso 4, de quem se esforça no trabalho, esse sim atinge a verdadeira riqueza. Lembrando, não torne isso só para o micro, dinheiro, que a gente quer tão miserável que o máximo que tem é dinheiro. Mas sobre todas as áreas, ser rico é mais do que ter dinheiro em espécie. Mas a gente quer ampliar aqui o horizonte, o conceito de riqueza, ampliando esse conceito para todos os âmbitos, o que acaba fazendo nos chamar de prosperidade. Eu quero avançar com você para o verso ainda de número 5. Olha que coisa tremenda. A NTLH vai dizer assim: quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Ainda na NVT o texto diz que o jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Na metáfora da formiga, ela está sempre voltando. Lembre-se que ela colhia, guardava no verão para o tempo do inverno. Então, o proverbista está dizendo, no verso de número 5, que quem tem juízo colhe no tempo certo. E qual seria o tempo certo? Eu lembrei daquela passagem sobre José, que quando é levado a Faraó, acerca do sonho que ele teve, a fim de interpretar, ele vai tornar claro. Eu vou parafrasear, tá? Tempo de vaca gorda, tempo de vaca magra. E o conselho é esse: quando tiver abastança, reserva uma parte do período da abastança, para que quando chegar o tempo da escassez, vocês tenham que comer por causa do período de fome que passará sobre a terra, sobre aquela região, e eu vou dizer a palavra terra conforme a Bíblia diz.
E aí, quando o proverbista chega no verso 5, ele está dizendo: ei, vem cá, quem tem juízo, colhe no tempo certo. Qual é o tempo certo para se colher? O tempo em abundância. O tempo que tem para isso. Eu não sei quantos de vocês já sofreram com falta d'água. Às vezes, eu não sei qual é o nome do órgão responsável pela água. Aqui no Rio é SEDAI, aqui no município é Águas do Rio. Normalmente eles colocam no site: faremos uma manutenção. Quem não quiser ficar sem água tem que fazer o quê, Isaac? Guardar, poupar, reservar. Agora, se o cara é preguiçoso, se a pessoa, ao invés de guardar água, vai dormir, se a pessoa, ao invés de preservar, não adianta, vai passar vergonha desnecessária. Então, aprenda a ter atitudes corretas no tempo oportuno. Quem se empolga em tempo de abundância vai ter dificuldade de administração em tempo de escassez. Paulo, preso, escreve ao povo de Filipos no capítulo 4, a partir do verso 10, 11, 12, culminando no 13, ele diz que ele aprendeu tanto a ter fartura quanto também a passar escassez. Ele aprendeu. Então ele sabe lidar com o tempo da escassez e com o tempo da abastança. O verso 13, que o povo ama, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele é precedido desse saber. Eu sei, ele diz, tanto a passar fome, a ter fome, como também a ter fartura. E é uma coisa que a gente tem que aprender. Ter sabedoria em tempos de abastança, a fim de também administrar o tempo da escassez. Deus permite que passemos por situações adversas, não porque Ele é mau, mas porque quer ampliar o leque da nossa habilidade. Gente que só sabe viver no verão não vai servir para viver em todas as estações. Deus não quer te formar como um soldado de uma estação só. Deus está te formando para soldado que continua de pé em todas as estações. Aleluia. Nós prosseguimos aqui. Vem comigo para o verso número 7. Olha que coisa forte. O verso 7 diz assim, ó: o justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrecem. Meu Deus. Os bons, diz a NTLH, serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. É o céu dizendo para mim e para você: como você quer ser lembrado? Como uma bênção na vida de alguém? Ou quando é lembrado, a pessoa logo diz: esquece, porque esse não deixou nada de bom, porque esse não sabe contribuir com nada de bom. No dia do teu velório, o que falarão a teu respeito? É uma pergunta para se refletir, e não é à toa que Salomão vai dizer que há mais reflexão em casa de luto do que em casa de festa. Avança comigo, vamos juntos para o verso número 9, tá certo? Provérbios capítulo 10, se puder anote nos comentários para fixarmos também, embora já esteja aqui em cima. Provérbios capítulo 10, a Bíblia está dizendo no verso 9, olha isso aqui: quem anda em integridade, anda em segurança, diz a palavra. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem não tem o que temer, vai em paz pelo caminho. Mas quem porventura faz o que não deve fazer, vai ter dificuldade. Porque quem é desonesto, em algum momento, vai ser desmascarado, diz a NTLH. A gente avança ainda para o verso 10. Oh, meu Deus, olha isso. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. O proverbista está dizendo, em outra versão, no verso 10, quem fecha os olhos para a maldade causa problemas. Vamos tornar claro? Você viu, fingiu que não viu e continua andando com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Quem fecha os olhos para a maldade vai ter dificuldade, porque vai causar problemas. A pior coisa que tem é alguém fingir que não viu, que o céu sabe que você viu, poderia ser evitado por uma franqueza na crítica. Meu Deus.
Quem massageia ego de alguém concordando com o seu pecado nunca acreditou na profundidade da chamada que o céu tem sobre a vida dessa pessoa. Se for para falar, que seja com franqueza, com clareza. Uma pessoa franca, Zaquinho, é uma pessoa desprovida de maldade enquanto fala. Tem gente que até quer ajudar, mas a forma como fala, a crítica como vem, mais mata do que faz viver. Então o proverbista está dizendo, verso de número 10, nem encobrir a malignidade, mas nem negligenciar quando for falar a verdade. Eu preciso caminhar aqui para o final, e já passar a palavra para o Zaquinho, mas olha o que vai dizer a Bíblia no verso de número 17. Olha isso aqui. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. A NVI vai dizer assim, tá? Nova Versão Internacional, verso 17. Olha o texto. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Então, para tudo. É mais do que você escolher se é caminho da vida ou caminho de morte. O proverbista está dizendo, segundo a versão NVI, que quem acolhe a disciplina aponta, mostra o caminho da vida. Eu preciso exemplificar. Se o Zaquinho, porventura, decide ouvir o caminho que ele traça, é inspiração para os demais. Mas se o Zaquinho decide recusar a repreensão, ele desencaminha outros que se encorajem no ato de rebeldia que, porventura, ele vier a fazer. Meu Deus. O proverbista está dizendo, a forma como você reage à repreensão que recebe pode trazer alguém para o caminho da vida, porque vai entender que melhor é receber a repreensão para viver, ou vai trazer alguém para o caminho de morte. Você já percebeu que o rebelde, para ser encorajado, precisa encontrar outro rebelde? Alarabaraçai. Oh, meu Deus! Da onde parte a base bíblica, Ezequiel 28, Isaías também, acerca da queda luciferiana. Ele não vem sozinho. Por que Lúcifer não cai sozinho? Por que Lúcifer não desvia sozinho? Por que Lúcifer não se rebela sozinho? Não. Mas por inferência bíblica a gente entende que ele carrega consigo a terça parte dos anjos. Porque rebelde não quer andar sozinho, ele quer desencaminhar os outros no caminho da rebeldia dele. Meu Deus, misericórdia. É o céu dizendo para mim e para você, se tu ouve a repreensão, segura, aguenta, suporta, permanece. Tem gente que fica na igreja, é uma benção, é repreendido, mete o pé, tu tá me zoando tu, né? A igreja só serve enquanto aplaude o que tu faz. Mas se a liderança te repreender, tu fica aguadinho e vaza. Tem outros liderados te observando. Tudo que um rebelde quer é uma turma, é uma gangue para ele andar junto. Tudo que o rebelde quer é tentar convencer alguém que aquele é o caminho bom, mas você sabe qual é o caminho bom. Não me venha com churumelas não, todo mundo faz, todo mundo quer, só se for essa turma ruim que tu tá andando. Porque ainda tem gente boa na terra, ainda tem alguém tentando fazer o que é certo. Seja você a diferença que você procura. Não vem com esse migué, não vem com esse caô, não. Aleluia. Todo mundo fala a palavra, todo mundo quer. Só se for a turma que tu anda. Seja você o primeiro que não fala, então, para ser a referência de alguém. Você tá entendendo isso aqui? Por isso o proverbista está dizendo, verso 17, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Porque tudo que um rebelde quer é alguém para dizer, mas ele também faz. Mas ele também... pastora, mas ele também está fazendo. Tudo que um rebelde quer é alguém para apontar. Isaac. E vamos pular agora para o versículo 19, que vai dizer assim: quem fala demais acaba pecando. O sábio ajuizado consegue controlar sua língua. Gente, olha, é fato, né? A Bíblia é verdadeira. Olha como a Bíblia é verdadeira. Quem fala demais acaba pecando. Ajuda a gente. Lembre-se aí do momento que você acabou falando demais e acabou pecando. Dos momentos que não era para você falar nada. Você parar para pensar e falar, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando essas coisas?
E como eu vou usar o que minha mãe falou, são essas amizades que você anda falando, com quem você anda falando, com quem você anda emprestando a sua língua para falar coisas ruins, para falar coisas que não agradam a Deus. Ajuda a gente. Quem fala demais acaba pecando. Ajuda a gente. O sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. Que nós possamos controlar a nossa língua. Que nós possamos ser sábios, que nós possamos controlar ela nos momentos, para que não fale nos momentos errados, mas sim só nos momentos sábios. Olha essa versão, filho. A versão, essa é NTLH? NTLH. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Eita. Se você é sábio, controle a sua língua. Eita. Gente, isso aí é sério. É sério. Isso tá doendo também em mim, também em mim também. A gente, ainda mais que a gente gosta de falar demais, você está mais perto de pecar. Saiba dosar a sua fala. Saiba controlar a sua fala. No momento de falar, no momento de ficar quieto, no momento de se calar, só ouvir, o momento de só dar um toque. Há várias situações e isso só consegue com a sabedoria. Isso só consegue obter com a sabedoria. E o texto continua dizendo: a língua dos justos é como prata pura. Meu Deus. Mas a palavra de um insensato não vale nada. Meu Deus. Olha a comparação que ele faz com a prata pura. A língua dos justos é como a prata puro. Prata é algo de valor, algo que dá valor, o que é feito com a prata é feito coisas boas com a prata. O que a gente anda fazendo com a nossa língua? O que a gente anda falando com ela, utilizando para ela, para quais circunstâncias? E além de ser a língua do justo é comparada com uma prata, é a prata pura. Irmãos, a gente tem que purificar a nossa língua. Eita! Devemos purificar a nossa língua, não falar besteiras, não ficar falando coisas que você sabe que desagrada a Deus, mas infelizmente a gente acaba falando. Nós possamos ser como a prata pura, a prata que é algo de valor e algo limpo, algo puro, que nós possamos ser como a prata pura e não como o insensato, que as palavras não valem nada. As palavras que não têm valor algum, palavras que são jogadas fora, em uma discussão que você vai lá e tenta falar algo, sabe que não é o momento da fala, você percebe que não adiantou de nada, sabe quando você fala algo e você percebe que não falou de nada, não era o momento de falar. Não era o momento certo de falar. Eita. E o texto continua, dizendo ainda sobre a língua. Ainda sobre as palavras, né? As palavras dos justos fazem bem a muita gente, mas o insensato morre por falta de juízo. Meu Deus. As palavras dos justos fazem muito bem a muita gente. A versão aqui NTLH vai dizer, no versículo 21, as palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falsa de juízo leva à morte. Meus irmãos, a palavra do sábio, ela cura, ela ajuda, ela auxilia. Qual é a versão? Dão ânimo, NVT. NVT vai dizer, as palavras dos justos dão ânimo a muitos. Irmãos, que a nossa palavra possa ser assim, de ânimo a outras pessoas para que possam continuar. Nós possamos falar a elas, falar com palavras, e essa palavra confrontar para que possa melhorar, que possa ajudar alguém a reerguer, não a derrubar, não a pesar, não a confrontar a pessoa, mas sim fazê-la crescer, sim fazê-la se erguer, dar ânimo a pessoas, fazer bem a muitas pessoas. Essa sim é a palavra do sábio. E o texto continua, mas o insensato morre por falta de juízo. Quem acaba falando demais acaba morrendo por falta de juízo. Nós possamos ter o controle do que falamos. Ajuda a porque nos textos que eu li aqui, ele fala dos benefícios quem sabe utilizar a língua, né, a palavra, e quem não sabe utilizar a língua da palavra.
o texto ele disse que quem fala demais acaba pecando. As palavras do insensato não valem nada. O insensato morre por falta de juízo. Mas aí quem sabe utilizar bem a língua vai dizer, a Bíblia diz, o sábio e ajuizado consegue controlar a sua língua. A língua dos justos é como a prata pura, tem valor. Meu Deus. A palavra dos justos fazem bem a muita gente. Então que nós possamos, a sabedoria nos dá a habilidade de controlar a nossa língua. Eita. A sabedoria nos dá a habilidade de nos capacitar a usar a nossa língua. Porque a língua é pequena, mas incendeia todo o corpo. É uma pequena parte do corpo, mas é o que controla todo ele. O que você fala vai reverberar no que você faz. O que você olha vai reverberar no que você fala. O que você ouve vai reverberar no que você fala. Então tome cuidado com as coisas que você tem falado. Tome cuidado com as coisas que você tem recebido de informação e reproduzido. Tome cuidado, em nome de Jesus, que nós possamos ser sábios com a nossa língua. Que frase forte! A sabedoria nos habilita a como usar a nossa língua. A sabedoria nos habilita. Que palavra forte. Tão certo como uma habilitação nos possibilita dirigir um carro. A sabedoria nos habilita a conduzir a nossa língua. Tiago traz uma metáfora sobre o leme, oh meu Deus do céu, de um barco que conduz para onde ele vai, de igual forma a nossa língua. Aleluia, glória a Deus. Assim como um cavaleiro do cavalo que pela boca consegue conduzir para onde ele vai, assim a nossa língua determina para onde vai nosso corpo. Ajuda a gente, Jesus. Nos habilita. E o nome da habilitação é sabedoria. A sabedoria nos habilita a bem conduzir a nossa língua. Ajuda a gente. Vamos caminhando para o final. Eu quero te chamar para o verso 23. A Bíblia diz assim: a bênção do Senhor. Ai, gente. A bênção de Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Eu vou em outra versão. A bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza acompanhe. Versão NVI, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Mas eu gosto da NTLH que vai dizer assim, oh meu Deus, eu já li e vou repetir. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Mas olha isso aqui, ó. E nenhum esforço pode substituí-la. Por que não traz dor? Porque você não precisa se sacrificar. Por que não traz dor? Você não precisa de nenhum sacrifício além do que já fora feito. Você se relaciona com o dono da bênção e a bênção acompanha, oh meu Deus, a partir do relacionamento que você tem com ele. Pega isso aqui, não perde. Por que o proverbista está dizendo que a bênção do Senhor não traz dor alguma? Por que está dizendo que a bênção do Senhor no verso de número 22 não permite que a tristeza o acompanhe? Que não é sobre o sacrifício que você faz, é sobre o relacionamento que você tem. Sou abençoado porque eu ralei muito para chegar aqui. As seus amados ele dá enquanto dorme. Isso não tem nenhuma ligação com preguiça. Não tem nenhuma ligação com negligente. É aquele que faz como Deus. Tem gente que faz tudo, menos a única coisa que o céu mandou ela fazer. Aí você tem dores, aí você tem tristeza, aí você tem guerra desnecessária, você tem energia gasta porque você faz tudo, menos a única coisa que o céu mandou fazer. Mas quando você tem a bênção do Senhor, você entende o que Ele mandar você fazer, todas as outras coisas Ele garante. Lembra de Mateus 6,33? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. A gente quer buscar todas essas coisas para depois buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter dano, prejuízo desnecessário. O proverbista está dizendo, a bênção do Senhor traz prosperidade, traz riqueza, traz o Ecalai, Rébia. Não vai faltar nada do que você precisa para fazer o que o céu mandou você fazer. Ah, mas está faltando. Ah, mas eu estou sendo atacada. Repara bem, você está fazendo o que Ele mandou você fazer. Mas eu estou ganhando almas para Jesus. Paulo também queria ganhar. Atos 16.
queria ir à Ásia, pregar na Bitínia. O Espírito o impediu de ir, porque tinha um negócio na Europa. A proposta de Paulo era pregar o evangelho e ganhar almas na Ásia. A intenção era legítima, mas não foi a ordem que Deus deu. Não é sobre o que tu acha que tem que fazer, é sobre fazer o que o céu mandar você fazer. Alarabarasai. Ah, pastora, mas em Atos 16 ele libertou a menina com o espírito de adivinhação, foi parar na cadeia e teve açoite. Perto da meia-noite ele fazia o quê? Gemia, reclamava, murmurava? Não, ele cantava hinos de adoração ao Senhor. Ô pastora, não estava doendo não. Eu vim aqui para te dizer que a bênção do Senhor vai sobrepujar. Tem coisa maior para acontecer dentro da prisão. Ao som da tua adoração, terremoto vai acontecer. Ao som da tua adoração, quem queria se matar, o carcereiro, vai ter livramento de morte. Aleluia. Toda a casa dele vai ser alcançada. E olha como é que a minha versão diz, muito interessante. Meu Deus. A bênção do Senhor é a base da verdadeira sabedoria. O interessante é que ele usa a bênção do Senhor como base. Como a minha mãe disse, o que você está fazendo? Procurando riqueza se você não tem a base para sustentar. A base é o Senhor. A bênção do Senhor é a base da verdadeira sabedoria. Irmãos, que nós possamos buscar a primeira base, ter o firmamento, ter o alicerce forte que é o Senhor, para que nós possamos alcançar a verdadeira riqueza. E o texto continua. Pois não traz tristeza e preocupações. Quando nós temos a nossa base, as preocupações e as tristezas não nos alcançam. Quando nós temos a nossa base, a tristeza, a decepção, as preocupações da vida não nos alcançam. Porque quando vem, você se lembra, a base é o Senhor. Aleluia. Quando vem as preocupações, você se lembra, a minha base é o Senhor. Eu estou alicerçado na bênção do Senhor. A bênção do Senhor é a minha base. E nela eu não largo. Forte demais. Não é que a preocupação não vai bater a sua porta, não é que a tristeza não vai bater a sua porta, ela só não vai ser moradora. Meu Deus. A humanidade traz a preocupação para bater a sua porta, mas a base faz com que ela não se torne moradora. Hoje não. Aqui não, vem com mala, volta da onde veio. Que ela te visite, humanidade, mas se tornar moradora, aí não. A bênção do Senhor é base, é fundamento, é sustento, é o que te firma, é o que te renova, te revigora, te sustenta. Vai, deixa a bênção do Senhor ser base. Pastora, como é que eu tenho acesso à bênção do Senhor? Pecando? Falando mal da vida dos outros? Transando com o namorado? Pornografia direto? Se insurgindo contra a autoridade, pegando o que não é teu, deve aos outros, mas não paga, diz que vai pagar, mas mente. Como é que é isso aqui, defraudando os outros? Como é que vai ter bênção? Tu sabe o que chama a bênção do Senhor para você. Aí quer fazer o que tem que fazer, mas não quer parar de fazer o que tem que parar de fazer. Eita. A bênção do Senhor é preservada pelo que eu abandono e pelo que eu acrescento. Rebaraçai. Não adianta orar se não para de roubar. Mas não adianta parar de roubar se não quer começar a orar. Você vai ter que definir bem o que entra e o que sai. É isso que sustenta fundamento, base. Ajuda a gente, Deus. Ajuda. Eu caminho para o final. Último verso de análise, não vira vigília. Olha o que a Bíblia diz. Verso de número 32. Bora para o último para terminar. Dos lábios dos justos vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vem palavras más. Outra versão, versos número 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. A ênfase para nós hoje foi a língua. E uma das coisas que o céu está dizendo é: quem é gente de bem
Da boca dessa pessoa sai o que edifica. Porque os lábios dos justos, diz a NVI, sabem o que é próprio, sabe o que é apropriado, sabe o que convém. Mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Eu estou te dizendo, cuidado com essa mesa que tu senta, hein? Cuja temática é só a vida dos outros, hein? Cuidado com essa mesa que tu senta, hein? Cuja máxima é só ofender os outros, hein? Senta é discussão, senta é agressão, senta é grosseria. Ninguém se respeita, é palavrão pra lá, é vida dos outros pra cá, é coisa que não... E tu tá sentado nessa mesa fazendo o quê, no nome de Jesus? Ô, rebarai, aquilo que tu come, o que tu reverbera. Eu não me falo de comida não, eu falo de palavras. Das palavras que você se alimenta, que vão reverberar aquilo que você sente. Companhias que quando você sai da presença da pessoa, tu sai pior do que quando entrou. Eu já disse em lives anteriores, eu estou evitando relacionamento com pessoas que só sabem falar mal da vida dos outros. Falar de... Tu joga a Bíblia na mesa, a pessoa não sabe nem como se conduzir, porque a palavra não faz parte da conduta, do cotidiano dela. Conversar sobre Bíblia é chato. A falar da vida dos outros, o olho até cresce, brilha, o olho até brilha. Opa, bora falar da vida dos outros. Aqui, ó, é eloquente. É eloquente para falar da vida dos outros. Mas quando é para falar de Bíblia, até gagueja. Ah, meu Deus do céu. Oh, aleluia. É o céu dizendo para mim e para você, dos lábios do justo, eles sabem o que é próprio. Cola com gente e quando fala, edifica. E não é sobre nunca falar sobre um problema. Não, você está entendendo o que eu estou te dizendo. E não é sobre nunca. Eu sou santa de uma Rebeexi e nunca falei da vida de ninguém na vida. Tu entendeu o que eu estou falando? Eu estou falando sobre predominância à mesa. Halai, rebadaraçu, berecante, rébia. Para quem gosta de pimenta, se quiser acompanhar o prato em excesso, perde-se o sabor principal. Halai. Ai, nós somos sal da terra, hein? Mas até para salgar tem que ser na medida. Rebarai, ralai. Ah, meu Deus. Picanha é bom, Isaac? Carne é bom, meu filho? Filé mignon, melhor ainda. Ele pode ser maravilhoso, mas não coloca sal não, para ver se fica bom. Sal é barato, mas se faltar, vai perceber que faz a diferença quando chega. Mas peraí, filho, se botar sal demais, vai dar certo? Dá para comer uma coisa muito salgada, por mais cara que ela seja? Alai, emassai. O justo, o sábio, que é habilitado pela sabedoria, sabe a medida. A proposta não é ser demasiadamente santo, porque também é chato um santarrão à mesa no sentido de... Não pode isso, não pode aquilo. Não, pai, dose esse negócio. Você precisa salgar na medida. Tem descontração? Tem. Tem gargalhada? Tem. Pode ter uma zoeira? Pode. O que você não pode é exceder. Você não pode deixar faltar sal, mas também não pode salgar demais. Gente inteligente, que conversa sobre tudo, sabe falar de política sem se exaltar, sem ficar com essa polarização esquerda-direita. Ele sabe ouvir uma opinião diferente sem trazer contenda para a mesa. Ele sabe, a pessoa sábia, temperada. Alai, Ébia, sabe falar da área da saúde, sabe falar da reportagem do dia, sabe emitir uma opinião, sem contudo ofender alguém, sem contudo fazer fofoca. Viu uma reportagem, soube de alguma coisa, alguém trouxe à mesa. O sábio sabe se conduzir. Tá dando para entender isso aqui? Deixa Deus te usar. Tempera a mesa que tu anda. E se eles não suportarem um sal que Deus te chamou para ser, sai. Sai. Só não desperdiça o que o céu derramou sobre você. Fala, meu filho. Percebi você mesmo. Tô meditando aqui que esse capítulo é muito, muito forte. Das palavras muito boas. Eu tô aqui lendo aqui.
Vontade de comentar tudo, mas... Meu filho! Ele falou da última live, pô, mas ela foi quase o capítulo inteiro, mas tava bom demais, né? A Bíblia é bom, a Bíblia é boa. E a gente gosta de desfrutar dela de pouquinho em pouquinho e degustar dela cada vez mais. Aleluia. Eu só vou dar a ênfase também ao 29, que eu achei interessante, que vai dizer: o caminho do Senhor dá força e segurança aos íntegros, mas causa a desgraça de quem pratica o mal. Eu achei interessante que até nessa outra versão que vai dizer: o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. O interessante é que os dois estão no mesmo caminho, só que um pratica as coisas boas, é íntegro ao Senhor, mas o outro pratica as coisas ruins, praticam o mal. E há um peso para quem caminha, vai pelo caminho do Senhor e tem um refúgio. O íntegro, ele tem um refúgio, mas o mal, ele só cai em ruínas, né? Só vai a ruínas. E é interessante, ou seja, o que para alguém é caminho de bênção, para outro é loucura. Porque o texto não diz que o mal anda no caminho, mas olha só, o caminho apontado, o caminho do Senhor apontado para quem é íntegro, o nome do caminho do Senhor é refúgio. Mas o caminho do Senhor, quando é apontado para quem pratica o mal, o caminho do Senhor é ruína. Então, quando ele olha o caminho do Senhor, o íntegro está dizendo assim: opa, achei um lugar de refúgio. Mas quem pratica o mal está dizendo: opa, se eu for por ali é ruim. Ei, calai, rébia. Porque para quem é íntegro, renúncia é bênção. Mas para quem pratica o mal, renúncia é ruína. Ei, para quem é íntegro, perdão é refúgio. Ele arranca o mal de dentro dele. É refúgio, é leveza. Mas para quem pratica o mal, aí é ruína. Eu dar minha cara para bater, eu liberar perdão, eu renunciar. O caminho do Senhor tá lá para quem quiser passar por ele. Mas dependendo do que vai no seu coração, você que determina o título que vai acima do caminho que te convida. Eita glória! Por isso lhe digo, hein? Caminhando para esse final, o vocabulário do céu é diferente do vocabulário da terra. O que a terra chama de prejuízo, o céu está chamando de lucro. O que a terra está chamando de ruína, o íntegro está chamando de recanarabarasai. Para alguém está dizendo é vale de ossos secos, duvido que eu entro aí, é ruína. Mas para quem é profeta, é experiência com Deus para ver se levantar um poderoso exército. Aqui. Olha só o versículo anterior. Tá descendo, né, meu filho? Eu tô sentindo. O versículo anterior vai dizer, eu achei muito forte: a esperança do justo se transforma em alegre realidade, mas os sonhos do perverso nunca se realizam. Meu Deus. Meus irmãos, olha, a esperança do justo se transforma em algo real. A esperança do justo se transforma em algo palpável, em algo que você pode acreditar que vai se cumprir, que vai se realizar. E o quanto os sonhos do perverso nunca vão se realizar, vão continuar no sonho. Mas os dos ímpios, do puro, né? Os justos vão se tornar em realidade. Meu Deus. E voltando só um pouquinho, um versículo anterior. Aleluia. O temor do Senhor aumenta a duração da sua vida. Eita! O temor do Senhor aumenta... Hashtag! O temor do Senhor aumenta a duração da sua vida. Meu Deus. Então, você quer ter uma vida longa? Tenha temor ao Senhor. Meus irmãos, ele vai complementar, mas eu quero tornar só isso claro, tá? Senão você pensa que essa longevidade se dá só pelo tempo de vida. Eu quero ampliar até o horizonte. É mais do que o tempo de vida, é a forma como se vive. Meu Deus. Porque não adianta 100 anos enfermo, minguado, com calai, 50 anos com farturas de alegria tá valendo mais do que 100 com amargura na alma.
Honrar pai e mãe traz longevidade de vida. Eu sempre falo isso para Zaquinho. É mais do que quantidade, é qualidade do que se recebe. Prossiga. E vou pular aqui pro 30 pra gente finalizar, senão vira vigília. Tá, glória. É de família, tá vendo? Vai passeando pela Bíblia, vai, volta. Oh, Deus! E o 30 vai dizer: nada pode destruir a vida do justo, mas os perversos desaparecerão da face da terra. Olha o interessante que diz: nada pode destruir a vida do justo. Porque se a pessoa é justa, não tem nada que alguém possa acusar nela. Não tem nada que alguém possa apontar, que possa denegrir. O justo tem uma vida protegida, porque sabe que está sendo justo. Porque o Senhor é o justo juiz e está ao seu lado, te guardando, te blindando de todo mal, como nós lemos aqui. Finalizando. E o 31 vai dizer: a boca do justo diz palavras sábias, voltando para a língua. A boca do justo diz palavras sábias, mas a língua perversa será exterminada. É nosso cachorro, tá dando glória. É o momento de encerrar. A boca do justo diz palavras sábias. Nós possamos ser sábios, justos, porque nós vamos falar coisas que agradam ao Senhor. Meu Deus. Como nós só tratamos hoje sobre a língua, falamos sobre a língua, nós possamos ter o controle dela, e o controle dela só dá através da sabedoria, através do temor ao Senhor, através da palavra de Deus. Então é esse o nosso ensinamento, nós possamos controlar a nossa língua. E uma forma de ajudar a controlar a língua é a palavra do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor. E os benefícios, como sempre nós dizemos em todas as lives, a sabedoria só tem benefícios que são para a nossa vida, que querem fazer o bem, que querem ser justos, querem ser íntegros de coração a Deus. Meu Deus. Se torna redundante, a gente fala, meu Deus, 30 milhões de vocês estão igual a gente, né? Meu Deus, meu Deus. Mas de fato, como os comentários aqui estão sendo escritos, meu Deus, quanta riqueza em parar e meditar nas Sagradas Escrituras, o exercício de colocar em prática. Que seja assim na sua vida. Busca a face de Deus. Ninguém está dizendo, é fácil. Não, a gente quer um exercício, uma disciplina. Se você quiser viver isso só para os outros verem, de fato vai ser difícil. Mas se você tornar isso uma prática, vai se tornar inerente. Então a proposta de Deus para mim e para você é: faça disso uma prática mesmo quando ninguém estiver olhando. Deixa Deus governar a sua vida com totalidade. Deus quer fazer coisas novas em nós, por nós e através de nós. Queremos orar por você que chegou aqui, só Deus sabe como, ouviu essas verdades espirituais, e a decisão da sua alma para hoje é: basta. Eu quero ser habilitada pela sabedoria. Quero renunciar, refrear a minha língua. Eu quero mais de Deus e menos de mim. Nós vamos clamar por isso agora. Se o desejo da tua alma é esse: pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu quero a bênção do Senhor. Não tem como estar afastado do caminho do Senhor e querer a bênção do Senhor. Nós temos isso aqui em 2 versos: o caminho do Senhor e a bênção do Senhor. A bênção do Senhor enriquece e ela não vem com tristeza. E o caminho do Senhor, para quem é íntegro, é refúgio, mas para quem é mau, é ruína. Então não adianta querer a bênção e rejeitar o caminho. A bênção do Senhor para quem anda no caminho dele. Se eu ando no caminho dele, a Bíblia toca na clara que o caminho vai ser um refúgio, porque eu quero continuar íntegra, a saber, inteira. Deus não te quer pela metade. Junta os caquinhos e apresenta diante de Deus, porque o nosso Deus é especialista em refazer vasos que se quebram na mão dele. Nós vamos orar por isso agora. Tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor dizendo: pastor, eu quero voltar, eu quero, ore por mim. Digite aqui, esse é o nosso código diário: eu quero, para quem se aliança com essa palavra, para quem quer voltar para Jesus. E nós vamos orar por você agora. Quero pedir Isaac, está numa vibe, numa unção, chega mais cedo do trabalho, tem feito bem, hein, irmão? Tá vindo trabalhar na unção. E aí, Isaac vai fazer essa oração por você que ouviu essa palavra e está dizendo: basta. Eu quero, pastora, eu quero. Já tem alma chegando aqui, nós vamos orar agora.
Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, que nos confronta a sermos pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, pela Sua palavra, Senhor, nos confrontar para ser pessoas cada vez mais ajuizadas, mais, Senhor, sábias, mais, Senhor, justas, íntegras, como a Sua palavra diz. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela Sua misericórdia sobre nós, pela Sua proteção, Senhor, pelo fôlego de vida que nós temos hoje. Como nós somos gratos a Ti por nada ter nos faltado, pela Sua presença estar conosco, que nós possamos encontrar refúgio no Seu caminho, refúgio, Senhor, de segurança. Nos ajuda com a nossa língua. Senhor, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter a base como o Senhor, ter o Senhor como base, porque o Senhor é a verdadeira base, é a base que nós devemos estar alicerçados. Deus, que o Senhor possa ajudar cada um aqui presente, nos ajuda a sermos pessoas melhores, nos ajuda, Senhor, a termos a base que é em Cristo Jesus, nos dê força, nos dê graça, nos dê sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para estas almas que estão aqui, que estão ouvindo a Tua palavra e querem, Senhor, ser pessoas melhores, ser pessoas, Senhor, querem frutificar, querem, Senhor, crescer em Tua presença. Ajuda os Teus filhos, ajuda o Senhor nas dificuldades, ajuda o Senhor em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, guardar cada um, guarde, blinde, transforma a vida dos Teus filhos. É a oração que nós fazemos, Senhor, já Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Zaquinho, vê se conhece assim, ó. Aqui eu vim para dizer. Antigo, vocês conhecem? Eu quero mais te conhecer. Oh, glória. A minha alma tem sede de Ti. Diga para ele. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem. Vem, Espírito de Deus. Faça essa oração. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Aprendeu? Cante, diga. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Beijo, até amanhã, querendo Deus, mais cedo, mais tarde, só Deus sabe, fica ligado. Jesus é bom, ore por nós e a gente ora por você. Até amanhã, paz.